Você está ouvindo Galeria, com Fabiana Ferraz. Deu vontade de rever paisagens que eu já vi, com seu rosto ali no meio, me pedindo um beijo. Mas não tem jeito mais, o você que eu cantava ficou pra trás. Nesse quebra-cabeça eu perco a pressa de me encaixar em teus braços só mais uma vez. No nosso adeus Atlântico, foi um adeus Atlântico, um adeus Atlântico, nosso adeus. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui ao vivo no Galeria o cantor e compositor mineiro Benti, que lançou este ano seu terceiro álbum, intitulado Adeus Atlântico. A gente estava ouvindo ao fundo a faixa título. O Benti ganhou destaque na cena musical por sua abordagem inédita e contemporânea da viola caipira. Aliás, já ultrapassa a marca de 5 milhões de streams e integra trilhas sonoras de projetos como Valentina, da Netflix, Amor da Minha Vida, na Disney, Fluxo. E em 2022, ele também participou ao lado do Gabel como compositor e intérprete no disco Agropop, que foi indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum Sertanejo. E além da viola caipira, o Benti também é um exímio tocador da viola guitarra, que é um instrumento muito singular, talvez único no mundo, a gente vai descobrir agora, que foi feito sob encomenda pelo luthier Sanzio Brandão. Seja bem-vindo, Benti. Estou muito feliz de te receber aqui, conhecer seu trabalho. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Vamos começar pelo nome, Adeus Atlântico. O que te moveu a colocar esse nome? Nossa, esse nome apareceu na minha vida quando eu estava encerrando o disco anterior, o Logo Ali. Então eu ainda nem tinha lançado o Logo Ali, mas já sabia que o disco posterior ia chamar Adeus Atlântico. E aí esse nome, tanto a música título, que mudou muito nos últimos anos, quanto o nome do disco foram mudando muito de significado, porque ali em 2022 eu morei fora, passei uns meses em Portugal, passei um tempo na Inglaterra. Nos últimos anos fiquei muito tempo no Rio e na Bahia, aí tem esse clichê do mineiro obcecado pelo mar, e aí esse Adeus Atlântico foi virando esse ponto de conexão e separação, que o disco ele tem muitas colaborações, muitos artistas, né? Tem artista angolano, tem artista da Inglaterra, tem artista português, então eu me via diante desse mesmo oceano que era o mesmo, mas era diferente, que separa, que conecta, e que também reflete um pouco a história da viola caipira, né? Que ela tem uma genealogia que vem das guitarras portuguesas. Tá. E aí, na música título, na faixa título, o Atlântico vai virando... Ele varia de substantivo para adjetivo, a música, a letra tem esse jogo. Então, são algumas camadas. Se você ouvir o disco, vai entender. Agora, me remeteu muito a uma travessia. Sim. Também, né? Eu acho interessante essa metáfora, a gente pode dizer assim, né? Da travessia. E o que fez, no fim, essa travessia se tornar um eixo central, né, do álbum? Eu acho que tem muito da minha tendência a transformar tudo em roteiro. Eu sou formado em cinema, então para mim os meus discos são como longa-metragens, por assim dizer. Então, especificamente no Adeus Atlântico, eu escrevi mais de 30 músicas nos últimos anos. Então, foi esse jogo de entender, essa história aqui é o Adeus Atlântico. Então, essa travessia aqui, essa narrativa que começa aqui, passa por aqui e termina aqui, é o Adeus Atlântico, as outras músicas são outras coisas. Então, eu acho que tentando coordenar tudo que eu vivi nos últimos anos, cheguei nessa história. Você compôs mais de 30 músicas nos últimos anos. Não é pouca, nada, é bastante. É bastante. É interessante que, escutando o disco, entendendo melhor a sua história, você me parece um compositor, agora você falando isso, muito fluido, né? Assim,
na composição, né? Escutando a música, assim, parece que a coisa vem com facilidade, o que não é muito comum para outros compositores, né? Como que é o seu processo de composição? Como que você aprendeu a compor, enfim? Como é que fica isso? Nossa, se a minha mãe estiver ouvindo agora, ela vai ficar feliz, porque eu vou contar uma história. Meus pais contam que desde 5 anos de idade eu já escrevia. Tipo, eu escrevia música pra minha cachorrinha, que chamava Spark. Então, eu fazia o disco da Spark, o show da Spark. É. E meus pais lembram ainda de algumas letras, de algumas melodias. Mas eu comecei meu trabalho solo só em 2017. Então, eu acho que a minha vida inteira, eu sempre tive um pé na escrita criativa, seja na música quanto no cinema. Mas só, né, nos últimos 10 anos que eu resolvi organizar isso tudo num trabalho solo. Mas para mim, a fagulha da composição vem muito com o movimento. Então, esses últimos anos foram muito prolíficos por isso, porque eu estava viajando, conhecendo muito lugar, conhecendo muita gente. Quando eu fico aqui parado em São Paulo, é meio difícil criar coisa nova. Aqui em São Paulo é muito para materializar as coisas. Eu prefiro muito mais sair escrevendo do que sentar e organizar, apesar de ser muito gostoso também, né? Ver as coisas tomando forma do jeito que eu imaginei. E você, quanto tempo você falou que ficou nos últimos anos fora, mas quanto tempo em cada lugar e quais lugares foram esses e quais lugares, né? Enfim, esses lugares te inspiraram, imagino eu, muito. Eu fiquei quase um semestre em Portugal, e aí eu fiquei um mês na Inglaterra. Na Inglaterra eu fiquei em Londres, na Escócia, eu fiquei no interior também, numa cidade que é tipo a Aparecida do Norte da Inglaterra, que chama Lincoln, que uma amiga mora lá. Tem uma grande catedral e é isso que a cidade tem, mas é maravilhosa. Sim, sim. E você foi fazer assim, você foi passear, você foi trabalhar, você foi conhecer, o que você foi fazer fora? Foi muito esse gancho do pós-pandemia, né? Eu fiquei... o que me fez sobreviver durante a pandemia foi que eu tinha o disco anterior para fazer, o Logo Ali, que ele ganhou o edital Natura Musical. Então a minha sorte foi essa, que 2020 e 2021 eu tinha esse objetivo. Eu tinha um disco para fazer, entregar com boas ferramentas para fazer isso. E o Logo Ali, ele reflete muito. Ele é um disco esperançoso, mas ele é um disco denso. E é um disco que muita gente até hoje me fala, nossa, foi muito importante para mim escutar esse disco para suportar as coisas que eu estava vivendo. É um disco muito sobre enxergar o outro lado. Então, para mim, eu falei, nossa, o próximo disco, eu já sabia isso muito antes de escrever as músicas. Nossa, eu queria muito que fosse uma coisa mais leve, até para refletir muito das coisas que eu escutei nos últimos anos. Que acho que desde o primeiro disco o meu som é muito indie, aí tem a viola caipira, e aí, né, vai nesse jogo de uma MPB muito mineira, muito Clube da Esquina, para uma MPB muito contemporânea, para um alternativo gringo de muitas épocas, para música de raiz. Então, desde o primeiro disco tem essa mistura, mas nesse disco novo eu sinto que tem uma leveza, e isso, todas as críticas que estão saindo estão pontuando isso, né? De ser um disco mais pop, mais solar, objetivamente. Sim, sim. E produção musical, tem alguns produtores, Sim. né? E produtores gringos, assim, também. Nesse disco não tem produção gringa, mas tem participações gringas. Sim. Tem o Alex Dalva, que é um artista angolano, que eu conheci em Lisboa, que participou dos meus shows em Lisboa, inclusive. Tem o Fife Dangerfield, que é vocalista de uma banda que chama Guillemots, que eu sou muito fã desde adolescente. Até o Paul McCartney é fã do Guillemots. Tá, inglês, banda inglesa, inglês. Né? Tá. E eu acho ele genial e eu fiquei muito feliz que rolou essa parceria. Foi a última peça que encaixou no disco ali em novembro do ano passado. O disco saiu em janeiro, né? Então, nossa, quando veio, ele gravou mais de 40 faixas de voz, gravou piano, gravou guitarra. Então, ele coprodutor, né, também na faixa, Tá. no final das contas. Mas também tem a Marisol Moabá, que ela é brasileira, mas ela é de família congolesa, e ela mora em Paris. Então, foi esse processo também de vários lugares, além de outros artistas brasileiros, que nem o FBC, que é mineiro também, e que é do hip hop, do rap, né? Então, é um grande quebra-cabeça. E a produção musical foi você, então, que fez? Não, a produção musical... Esse disco tem 4 produtores. Tem o Luiz Calil, que é de Goiânia. O Jojo, que é gaúcho, mas que mora aqui em São Paulo, que trabalha com a Cato, com Johnny Hooker, com Tágua Tágua. E 2 guris super novinhos, mas incríveis, que é a Francisca Barreto, ela que é da...
Maravilhosa É incrível. ela, né? Aliás, ontem eu assisti um show da Nina Maia, Ai, sim. super assim, fechadinho, assim. Que talento, né? A Francisca e o Vitor Kroner, que também é Sim. dessa turma da Nina Maia, que eu descobri tem pouco tempo, e eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com essa galera. Que eu Sim. gosto muito, tanto na música quanto do audiovisual, desse jogo de quais pessoas eu posso agregar, tipo, de observar muito. Eu tenho um background também de jornalismo musical, fiquei uns anos escrevendo para alguns sites. Então eu gosto muito disso, de observar o que tá rolando e falar, putz, isso aqui é muito bom, quero conhecer essa galera. E assim, e com essas participações todas, né? Como é que foi essa logística de gravar gente de países diferentes? É uma maluquice. O meu produtor tá aqui, ele sabe a loucura que é. Mas por isso que eu assino também, desde o disco anterior, eu assino como diretor musical. Tá. Porque isso também tem um pouco da minha formação de editor. Que no cinema eu me formei como roteirista e como editor. E eu gosto de organizar as coisas. Então, num planejamento desse de disco, eu sei exatamente, putz, isso aqui eu quero desse jeito, eu acho que tal pessoa vai trazer isso aqui, tarará, tarará, mas o mais legal é o que te surpreende nessa trajetória também. Tipo, quando eu chamei o Fife para participar, eu não imaginei que ele ia gravar 1000 faixas, e ia gravar guitarra, ia gravar piano. Então, todas essas coisas que adicionam também para mim são o que dão sentido para a questão musical. Eu consigo me enxergar um dia fazendo, vou fazer um disco meu, só voz e viola, parará. Mas por enquanto não é o que me dá vontade, assim, de fazer. Sim, eu pensei em a gente ouvir então a música, a faixa título, né? Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco dela, porque tem uma história que eu quero que você confirme ou não, que você decidiu descartar tudo que você já tinha gravado. Que história é essa? Em 2023 você tinha gravado Sim. um monte de coisa e falou assim, não, agora não quero mais, mudar tudo. E essa foi uma música meio peça-chave para essa mudança? Quem vê pensa que a gente tem dinheiro, né? Pra descartar as coisas. Mas sim, em 2022 justamente eu tava fora, tava escrevendo pra caramba. E aí, começo de 2023, eu comecei a gravar umas coisas, mas eu passei por um grande rompimento ali na metade do ano, que tinha a ver com a história que eu estava vivendo fora do Brasil também. E aí, depois disso, reordenou completamente, assim, mudaram os significados das coisas. E a Adeus Atlântico, nossa, mudou completamente, tanto música quanto letra. Desde a primeira vez que eu escrevi a música, lá no outro disco ainda, eu falei, cara, isso aqui já é o próximo disco, isso aqui já é outra história. Até hoje em dia que ela reflete, ela é a última música do disco, né? A faixa título ali, mas está no final. E ela reflete esse lugar tanto que pode ser uma despedida, mas pode ser uma passagem para um outro lugar. Aí depois, tanto é que a música que vem depois chama Intermezzo, e ela tem uma letra escondida que está nas plataformas e tal. As pessoas me perguntam, nossa, mas termina com Intermezzo? Eu falei, tem que investigar mais. Para entender. O easter egg tá aí. Agora, eu também senti que tem aí isso, também tem um conflito aí, né? O desejo de ficar e também a necessidade de partir. Sim. Também tem algo por aí. É bem mineiro isso. É bem mineiro isso? É um sentimento bem mineiro. Então vamos ouvir, gente? Então vamos ouvir Adeus Atlântico. Hoje eu tô com o Benti. Aliás, o Benti se apresenta na semana que vem, né, Benti? Isso. No Blue Note. Que dia que é o show? Quarta-feira, dia 15, no Blue Note, às 8 horas. Vai ser um show com banda, a mesma banda que eu fiz o show de lançamento no Sesc 14 Bis, que foi em fevereiro, e com uma participação especial surpresa. Bela participação. Spoiler, não pode dar ainda? Tá bom. Então vamos ouvir, gente. Benti hoje aqui comigo. Vamos ouvir Adeus Atlântico. Aliás, quem quiser participar, fica à vontade para mandar mensagem no 11 9 7373 7229. Deu vontade de rever paisagens que eu já vi, com seu rosto ali no meio me pedindo um beijo. Mas não tem jeito mais, o você que eu cantava ficou pra trás. Nesse quebra-cabeça eu perco a pressa de me encaixar em teus braços só mais uma vez. No
nosso adeus Atlântico foi um adeus Atlântico, um adeus Atlântico, nosso adeus. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas não dá. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas já vou. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas quando amanhecer, meu bem, eu vou estar. Ah, meu bem, eu vou estar muito além do Atlântico, tão além do Atlântico, bem além do Atlântico, muito além do nosso adeus Atlântico. Foi um adeus Atlântico, um adeus Atlântico, nosso adeus. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas não dá. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas já vou. Eu queria ver o sol da manhã por aqui, mas quando amanhecer, meu bem, eu vou estar. Ah, meu bem, eu vou estar. Meu bem, eu vou estar. Ah, meu bem, eu vou estar muito além do Atlântico, tão além do Atlântico. Um adeus Atlântico, nosso adeus, nosso adeus. Bem-Ti, ouvimos Adeus Atlântico. O Bem-Ti está aqui comigo hoje. Adeus Atlântico é o nome do mais recente trabalho dele. E agora eu quero saber mais das origens do Bem-Ti, que nasceu na menor cidade do Brasil. Eu achei tão curioso isso. Serra da Saudade. Como é que foi crescer na Serra da Saudade? Pois é, eu nasci nessa fazenda lá na Serra da Saudade. Meus pais moravam lá até eu ter 4 anos de idade, e aí depois disso foi uma infância em várias cidadezinhas ali perto, mas uma coisa muito raiz mesmo. Aí eu saí da casa dos meus pais com 14 anos. Pois é, essa é outra história também que me deixou curiosa. 14 anos é muito 14 cedo, anos né? é jovem. Eu fui para Araxá, porque eu fui fazer o ensino médio no Cefet, para fazer um curso técnico para conseguir passar numa faculdade boa. Só que aí eu tive que fazer um técnico junto, e no caso eu fiz mineração. Então aí eu já sabia que eu queria fazer cinema, então aconteceu isso, assim, tipo, de eu ficar 6 meses trabalhando na mina de nióbio do Walter Salles lá em Araxá, e no mês seguinte eu estava aqui estudando cinema na USP. Nossa, mas que legal, né? Sim. Aí, como é que foi, assim, essa mudança? Foi uma ruptura. Essa foi outra travessia que aconteceu com você. Total. Você sai de lá e vem parar em São Paulo. Como é que foi, assim, Eu me o adaptei impacto? muito rápido aqui em São Paulo. Acho que teve uma coisa da música que me conectou aqui. Eu lembro que a segunda vez que eu vim para São Paulo foi para ver o show do Keane, que é uma banda britânica que eu amo demais. Inclusive, eles são amigos do Fife, do Guillemot e tudo mais. E foi a primeira vez que eles vieram. Eu lembro que eu juntei dinheiro dando aula particular, comprei o ingresso, comprei a passagem de ônibus, 15 horas de ônibus e vim. E virou essa coisa meio, nossa, São Paulo, o lugar onde os sonhos se realizam, né? Mas esse histórico da mineração, inclusive, está numa música do disco, que é a Metal. Tá. Tem uma música que chama Metal e que é uma letra que cita Milton Nascimento, que cita Ariano Suassuna, mas é uma música sobre o que você leva de si mesmo quando você é um estrangeiro. E no meu caso, o que eu levo como mineiro quando eu estou em outro lugar. Então a música tem esse jogo assim do que é esse metal, e a música tem... O disco como um todo tem muitos metais, né? Tem muito sax, muito trompete.
Sim. Então tem essas camadas. E você fez cinema na USP, então? Sim. E você atua na área também? Sim, Com a música, eu entendi, ou não? tem isso que é bem legal, que é o que eu projeto pro meu futuro bastante também, que essa coisa da trilha sonora, que eu gosto muito de fazer, quero fazer cada vez mais. Mas tem essa coisa tanto do roteirista quanto do editor e diretor também, que por mais que nos últimos anos o foco principal é a música, mas eu acabo fazendo também alguns trabalhos, mas principalmente para mim mesmo, eu me envolvo muito nos videoclipes, nas projeções, acabo fazendo bastante coisa. E quando é que a música, Benti, ficou séria pra você? Tipo, hoje em dia você faz Sim. só música? Não só música, mas é a minha maior fonte de renda, surpreendentemente. E que quando isso deu essa virada? Falou, bom, agora tenho que me dedicar. Eu acho que a música me sequestrou desde o primeiro disco, porque eu lancei o Era 2 em 2018, e teve uma repercussão tão boa que 2019, meu ano foi dedicado ao disco, e logo no final de 2019, que foi quando eu ganhei o Natura Musical. Então eu ganhar o Natura Musical no segundo ano de um trabalho solo foi bem forte, né? Bem impressionante. E aí entrou a pandemia e foi isso que eu te falei, né? Que eu tinha isso como objetivo. Então tinha esse segundo disco ali para ser feito. E aí nos últimos anos eu vivi desse segundo disco. E inclusive terminei o terceiro disco por causa do segundo disco. Então a música tem me sequestrado, basicamente. Sim, eu comentei aqui com ele e com o Gustavo, produtor, né, que a sua música, para mim, tem uma sonoridade muito singular, né? E é muito pop. Então eu quero muito entender quais são as influências, né, que te construíram como músico, como compositor, né? As principais. Quem que você cita? Brasileira, gringa, enfim. Pois é, tem essa coisa do pop é interessante falar, que eu fiquei feliz que muita gente tem falado nas críticas do disco novo também, de ser um disco pop, né? Eu acho que o disco anterior tem mais um aceno para uma MPB, assim, mais classicona, mas por mais que todas essas coisas que formam o meu som, né? O indie, música de raiz, alternativa MPB, mas eu acho que tem pouca gente no Brasil que ainda pega um pop que é o pop alternativo de fora e tenta sentir o que seria um pop alternativo brasileiro. Porque aqui no Brasil tem essa coisa, quando você fala pop no Brasil, tem 5 nomes que vão vir na sua cabeça que, e pop é isso aqui. E o meu som é completamente diferente dessa galera, mas também é pop. Então, acho que vem nesse lugar de ser esse movimento, puxa bastante pop alternativo, como, por exemplo, eu escutei muita coisa nos últimos anos, Jessie Ware, Arcade Fire, que eu sempre escutei, mesmo Radiohead, que às vezes é muito pop, mas brasileiro, Clube da Esquina sempre, mas de gerações mais novas, amo demais a Tulipa Ruiz, né? Amo a Thier, já gravei com a Thier, amo Pato Fu, cresci ouvindo Pato Fu, já gravei com a Fernanda Takai. Sim, sim. Então, e Pato Fu é pop pra cá. Pato Fu é um bom exemplo desse pop alternativo, porque exato. eles têm os hits e tudo mais, mas eles nunca cederam a um tipo de som, tipo, tem que fazer esse pop rock aqui pra fazer sucesso. Não, eles sempre fizeram o rolê deles do jeito deles e é muito pop. Agora, voltando lá para os primórdios, assim, você tem memória Sim. das primeiras memórias musicais, né? A hora que o bichinho da música, assim, já entra. Você tem? A minha mãe escutava muito Zé Ramalho, Alceu Valença. A minha família escutava muito ABBA quando eu era novo. E ABBA é uma aula, é uma masterclass de escrever música pop. Porque é tudo tão bem escrito, as melodias são tão boas e as músicas têm 2 refrãos e é tudo é muito forte. Então tem esse bichinho do ABBA, com certeza, na minha infância. E quem te ensinou a tocar viola? Viola foi sozinho. Os meus avós, tanto parte de mãe quanto parte de pai, tocavam em Folia de Reis. Quando eu era adolescente, eu tocava violão e guitarra. Mas a viola mesmo foi entrar na minha vida, eu estava já na fase do TCC, do cinema, e eu dirigi um documentário sobre a comunidade rural que a minha avó mora até hoje,
peguei uma viola da família e falei, vou fazer a trilha com essa viola aqui. Aí eu tive meu momento de iluminação, o meu momento eureka, que aí no dia seguinte eu já tinha escrito 3 músicas na viola, e muito na pegada do que eu tava ouvindo na época, que era Bon Iver, Lumineers. Então, então por isso que eu toco viola muito de um jeito meu, que aí tem esse ápice agora na viola-guitarra, né? Que é esse instrumento novo, que é pro disco novo, que é um híbrido de viola caipira e guitarra Les Paul, que talvez seja o único do mundo, assim. Que doideira isso, eu achei uma doideira. Isso... e você, sim, você falou, eu sob encomenda. Pois é, eu tava já há alguns anos procurando alguma coisa que fosse essa confluência do meu som mesmo, né? Que tem a viola caipira. Muita gente, principalmente quando eu estava em Portugal, associa muito a viola caipira com... você precisa fazer um som caipira porque o nome do instrumento é viola caipira. E não, é um instrumento super versátil, você pode fazer qualquer coisa com ele. Então, por mais que eu tenha esse histórico, né, da Folia de Reis, de tudo mais, da música de raiz, cresci ouvindo Tião Carreiro e Pardinho também, mas... é isso, né? Redefinir os limites do que é possível fazer com esse instrumento, que o som é lindo e é um instrumento super versátil. Isso que você trouxe aqui não é uma viola? Não, essa é a viola caipira tradicional. Essa é a viola caipira tradicional. Tá. A viola guitarra só no show, no Blue Note. Então vamos dar essa... Vamos fazer um ao vivo, então? Vamos lá. Nenhum tempo a perder? Pode ser a Só Pra Ter Você, primeiro? Vamos lá. Claro. Me conta um pouco da história de Só Pra Ter Você. Pois é, Só Pra Ter Você é a que tem a participação do Fife Dangerfield e da Tu, que é a Tuane Pereira, que é uma amiga minha do Rio. E aí, essa confluência, esse encontro Minas-Rio Inglaterra. Aqui eu não vou fazer a parte em inglês, mas dá pra ter um pouco de ideia do que é a música. Legal. Vamos lá. Se é pra ser teu sonho, me refaço ao te querer. Mas não tenho uma auréola, não sou santo, nem quero ser. Se é tentar, eu tento, corro atrás sem perceber. Tampa fora da panela, minha novela na TV. Só pra ter você, só pra ver você. Se é pra ter você, eu vou. Se eu jurar que eu junto nossas vidas onde for, mesmo sem ter mais dinheiro, só teu beijo e o meu amor. Um lugar no mundo que é pra gente acontecer, e o vilão do nosso filme eu nem deixo aparecer. Só pra ter você, só pra ver você. Se é pra ter você, eu vou. Muito bem, Benti hoje aqui fazendo ao vivo, gente. Coisa linda. Você pode também mandar sua mensagem pelo 11 973 73 7229. Chegou uma mensagem aqui que eu achei legal. Eu sou Júlio, ouvindo pelo aplicativo, sou mineiro. Tô gostando muito da conversa, me identifico com o Benti, ele disse. Que bom. Aí ele pergunta, qual artista mineiro que você mais gosta, Benti? É engraçado. Eu de cara pensei em 3 que não são mineiros, mas que são tipo mineiros de honra. Que é a Fernanda Takai, que ela é do Amapá. O Milton Nascimento, que é do Rio. Assim, é do Amapá, só que pra gente, da primeira coisa, Minas. A gente já coloca a Fernanda lá, porque eu acho que ela foi muito cedo pra lá também, Sim, foi muito cedo. E a Tulipa, que ela é de Santos, mas ela cresceu em São Lourenço, no interior. Mas artista mineiro preferido é... Ai, caramba. Tem tanta gente. Eu fico meio... Eu vou citar um artista querido que vai estar lá no meu show também, que não é a participação especial, mas que é o Tuca Oliveira, que ele faz um som super bonito. E vou citar ele como novos artistas mineiros para se escutar.
Sim. Eu quero falar mais sobre essa viola-guitarra, que eu te vi tocando agora, né, a viola com 10 cordas. O que que esse novo instrumento, no caso a viola-guitarra, né, te permite que a viola tradicional não alcançava, né, no palco, enfim, essa sonoridade que você estava buscando aí? Eu sempre brinquei muito com textura na gravação. Então, tem, por exemplo, música do primeiro disco, do segundo disco, que é a viola tradicional, mas com o drive de guitarra ou com outro tipo de efeito. Então, agora eu consigo fazer ao vivo isso, Sim. basicamente. Ao mesmo tempo que a estrutura de guitarra dá nossa, um outro... abre um outro leque, assim, de possibilidade de textura, de composição. Com certeza o próximo disco já vai estar muito mais resultado também do que eu vou experimentar com esse instrumento novo. Agora é interessante pensar, né, que em tempos de inteligência artificial, a gente tem um monte de gente usando inteligência artificial para fazer música e tem enganado muita Uhum, gente. Eu não sei sim. nem se a gente pode chamar de enganado, porque eu acredito, e isso até, né, eu quero até te ouvir, que a impressão que eu tenho é que daqui a pouco vai estar todo mundo fazendo com Uhum, inteligência artificial. Como é que você sente isso, né? Você foi lá e pediu sob encomenda uma guitarra para um luthier. uhum. E como que você vai no caminho contrário dessa tendência, né? Eu acho que tem uma coisa que a IA nunca vai substituir, que é a experiência humana, Sem dúvida. né? Então, a, a Kato, né, que é uma artista incrível que eu sou fã muito antes de ser amigo, ela já me falou, acho que umas 2 ou 3 vezes, que depois do apocalipse nuclear vai ser a gente com voz e viola, voz e violão, tocando pras baratas. E é tipo, eu acho que é pessimista, mas ao mesmo tempo é otimista num lugar de essa experiência musical de você cantando para o outro, é uma coisa que a IA não substitui. E ao mesmo tempo, que nem eu tô falando desse disco, de todas as camadas que tem, de todos esses encontros, é, de ser o resultado de tudo isso, é muito humano. Então, por enquanto, a IA não conseguiria reproduzir é, todo esse significado. Eu estava num evento essa semana na UBC que era uma homenagem ao Guilherme Arantes. Uhum. E ele falou justamente isso, defendendo o ofício de compositor, que era... você pode passar um plugin de Van Gogh em qualquer foto, vai virar um Van Goghizer. Mas o importante não é o produto, o importante é o ofício. É o que você, como humano, está trazendo ali. E a pessoa que escutar querer desvendar o que tem de humano nessas obras, né? Queria falar um pouquinho sobre euforia, né? Me parece que em euforia o som, essa guitarra, né? Ela tá bem destacada. Uhum. E tem uma letra que eu acho interessante, que eu imagino que você que é um cara que nasceu no campo, na fazenda, no interior, Serra da Saudade, a menor, né, Uhum. cidade do Brasil, raízes bem interioranas. E a letra fala sobre o vício em dopamina, né, sobre feed e refresh, que eu adorei essa Sim. brincadeira. Aí tem uma frase que é: hoje eu posso te levar onde o iPhone não pegue rede, onde há vida além do feed, Uhum. estrelas no céu, oh meu Deus, barulho do rio, né? Enfim, à noite. Você também se sente sufocado por essa necessidade de estar online e viciar? Porque, gente, não dá para negar, todos nós Todos somos são viciados, viciados sim. nesse feed. Uhum. Por isso que hoje em dia estão proibindo as crianças de... Graças, ainda bem, né? É. Então, que isso está acontecendo, porque isso vicia muito rápido. Uhum. Vicia nós, adultos, imagine as crianças. Sim. Como é que você se sente nesse lugar? Eu acho que essa música, primeiro eu fiquei muito feliz que eu consegui essa parceria com o FBC, que é um cara que eu admiro pra caramba, falando de artistas mineiros, que Sim. eu amo, eu sou muito fã do FBC. E justamente por ele ser desse universo muito diferente do meu, mas ele grava com uma galera que é do alternativo, ele é do rock também, originalmente. Ah, Acho que eu chamei ele muito pensando, nossa, ele vai colocar a rima aqui, o verso perfeito para o que eu quero passar nessa música. Que essa música é muito sobre isso. O disco ele é eufórico como um todo, né? A gente ouviu a faixa título que ela é mais introspectiva e Sim. tudo mais, mas o resto do disco é pauleira. Um, e principalmente nesse pós-pandemia, para mim, essa vontade de viver tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares. Você precisa estar em todos os lugares fazendo tudo para compensar o tempo que a gente ficou parado, né?
Então bate essa ressaca emocional depois. Eu acho que essa música é muito sobre essa ressaca emocional que vem depois de querer tudo ao mesmo tempo. E a rima do FBC vem nesse lugar de pontuar muito bem o rolê, a culpa da tecnologia, né? Nessa grande questão de você ver stories das pessoas. Putz, eu tinha que estar nesse show. Nossa, eu tinha que estar nessa praia. E você não está em lugar nenhum, você está lá em casa com a cara no... Sim. E muita gente que está na praia ainda também segue com a cara... Nossa, eu tinha que estar trabalhando. Então vamos ouvir Euforia? Bora. Então bora lá. Hoje, Bem-Ti aqui comigo, a gente ouve Euforia do novo trabalho Adeus Atlântico. Talvez eu sempre soube que isso nunca vai ter fim. O mesmo sorriso no canto da boca, querendo mais. E se a hora é essa, faz o que quiser de mim. Um novo sentido, um crime perfeito, nunca é demais. Reticências, nada tem peso aqui. Eu tenho sede, eu tenho pressa. Rio de adrenalina, deixa eu te levar daqui. E quando tudo gira, pede pra ficar. Lance banal, romance basal, carnal e fútil, potência viral, estimulante quanto quente, crush, tube shorts, ansiedades do refresh, bares a princípio, conversas que eu não participo, injeções de dopamina, nas abas abertas da América Latina, disse eu posso te levar, onde o iPhone não pega rede, onde a vida além do feed, estrelas no céu à noite, nenhuma lâmpada de LED, onde o tédio exista sem ser fabricado, onde haja lógica não mercado, onde o Will Caster esteja errado, e não do mano Rio de adrenalina, deixa eu te levar daqui. E quando tudo gira, pede pra ficar. Já é outro dia, quem dera melhorar sem ter que ser ruim. Enquanto a euforia vale aguentar. Bem-Ti com Euforia. Hoje o Bem-Ti está aqui comigo. A gente está falando sobre o seu mais recente álbum, o terceiro de sua trajetória, Adeus Atlântico. A gente não estava num papo aqui, papo sério aqui nos bastidores, junto com o Gustavo Costa, falando sobre a dificuldade, né, do artista pós-pandemia.
Queria que vocês falassem qual que é o maior desafio hoje do artista, principalmente para artistas novos, né, Gustavo? Gustavo é produtor do Bem-Ti, e a gente estava aqui os três, confabulando. Pois é. A gente estava falando justamente isso, que o mercado diminuiu muito. Hoje em dia você não tem suporte para o artista médio. Você só tem casa muito pequena, e aí se você quiser crescer, você tem que viralizar do dia para noite para encher a casa grande, né? Não tem mais a casa de show média, assim, vira um lugar... E aí é isso, os festivais, a maioria deles, os line-ups repetem muito, porque precisam garantir a venda de ingresso. Poucos estão preocupados realmente em formar uma cena, em mostrar artistas novos. Então é complexo, é bem complexo. Ouvir música hoje mudou completamente o jeito de ouvir música. É tudo muito imediato, ninguém tem paciência para ouvir um álbum inteiro e por aí vai, né? Mas essa coisa do álbum, eu acho que isso é uma vantagem minha, até porque a maioria das pessoas que me acompanham e que me escutam muito, por exemplo, o Logo Ali, que é o disco anterior, saiu em vinil e saiu em CD. O vinil esgotou super rápido, o CD está quase esgotando. As pessoas querem essa experiência do disco e eu me identifico porque eu amo e eu cresci com a experiência do disco completo. Então, para mim, é muito imprescindível pensar um disco como esse trabalho que é quase como um filme, que você vai consumir ele como uma coisa completa ali. Então, eu estou muito feliz nesses 2 meses pós-lançamento do Adeus Atlântico com as pessoas com esse retorno justamente. Nossa, que disco legal, né? E isso é muito diferente de lançar só single solto, enfim. Sim, sim. Agora, falando em desafios, né, e falando também sobre a sua indicação ao Grammy Latino com o projeto Agropoc, o que ele significou para você? Assim, isso te ajudou? A questão da visibilidade no mercado? Esse disco é do Gabel, né? Que é filho do Solimões, inclusive. Eu tava ali como participação. Tem uma música nossa que é a Bem TV, que é a composição minha e dele, e que eu participo também da música. Pro projeto como um todo foi incrível, porque parece que foi o primeiro disco independente a ser indicado na categoria de álbum sertanejo no Grammy Latino. Isso é genial, porque é a categoria com os discos mais caros, né? Com as produções mais milionárias. Realmente é uma galera que não tem... que nem o Jurassic Park, né? Não poupa despesas mesmo. E é por isso que está dominando o mercado musical brasileiro. Porque realmente é muito recurso envolvido. Então, foi genial nesse sentido, assim. Tipo de, nossa, um trabalho independente, que é a nossa música junto é um mariatinejo. Que é uma referência bem específica a um tipo de sertanejo ali dos anos 80. Mariatinejo. Que interessante. Que foi uma vertente do sertanejo que se inspirou muito numa música mexicana que estava rolando ali nos anos 70, 80. Então, um disco que é super experimental, que experimenta muita coisa, tanto de gênero quanto musical, dentro do sertanejo, dentro da música de raiz. Tá no Grammy Latino, é incrível. Maravilha. Agora, você se sente mais confortável sendo rotulado como... Rótulos, muitos artistas não gostam de nenhum, né? Mas como um artista indie ou um artista sertanejo contemporâneo? Indie, com certeza. Eu adoraria ter a carteira de um artista do sertanejo, mas sou do indie. Maravilha. Vamos ouvir, então, mais uma, Só Pra Ter Você? Não, Só Pra Ter Você a gente já tocou. Era Quando o Sol Sumir, Quando né? Sol Sumir. Quando o Sol Sumir. Me conta um pouquinho dessa música. Quando o Sol Sumir é uma parceria de composição, a letra é minha e da Roberta Campos. E aí, quando a gente foi gravar, a Roberta estava lançando o disco também, aí eu comecei a pensar nomes, etc. E o sonho mais alto era a Fernanda Takai. E aí eu mandei e ela respondeu super rápido. A primeira resposta dela foi, que música linda. Aí eu, meu Deus. Ela acha engraçado que eu falo isso de vez em quando, ela me dá um chacoalhão. Mas que é isso, eu sou muito fã de Pato Fu desde criança. Então eu cresci ouvindo Pato Fu. Sim. E a Fernanda é uma pessoa maravilhosa, incrível. né? Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci no universo da música, mais gentis. Gentil. E ela é assim, muitas pessoas que eu converso têm a Fernanda como essa referência de artista gentil, que sabe quem é você, enfim, né? Ela é incrível. Ela escreveu o roteiro do clipe comigo,
Foi ideia dela. No clipe ela tá dentro de um tiranossauro inflável. Quem quiser ver o clipe, procura no YouTube. Aí as pessoas me perguntam, nossa, você teve coragem de colocar a Fernanda Takai dentro de um T-Rex inflável? Eu sempre falo, foi ideia dela. Então vamos ouvir Quando o Sol Sumir? Você vai fazer ao vivo essa? Vamos lá. Bora. Olhos de mar sobre nós. Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi. Feito clarão, varrendo o céu. Quando eu te encontrei, meu coração fez um barulho que eu nunca ouvi. Será que você veio quando eu sonhei seu rosto? Eu quero estar do seu lado quando o sol sumir. Se a nossa vida é meio um filme de mistério, eu quero estar do seu lado quando o sol sumir. Quando o sol sumir. E se ele não voltar, sei que o nosso amor ainda vai existir. Quando o sol sumir. E se ele não voltar, sei que o nosso amor... Benti, fazendo ao vivo aqui no Galeria, a gente falando sobre o mais recente trabalho Adeus Atlântico. Benti, quando a gente pensa aí na sua trilogia de álbuns, né? Era uma vez? Era 2. Era 2, até Adeus Atlântico, que é o fio... Eu queria entender qual é o fio condutor que você espera que seu público identifique como sua identidade, como a sua marca. Eu espero que o ouvinte veja que eu fiz muita terapia nos últimos anos. Desde o primeiro disco até esse. É engraçado porque o primeiro disco é o campeão de pessoas mandando mensagem. Nossa, eu levei tal música pra terapia. Que eu acho que o primeiro disco é uma autoterapia. Ele vem de um bem retorno de Saturno, ali, final dos 20 anos. 1000 rupturas, 1000 mudanças de vida. Então ele é um disco muito sobre ruptura e reconstrução, assim, bem clássico. Mas eu acho... Sei lá, eu queria que as pessoas que me escutam recente ou desde o primeiro disco percebam o quanto o meu compromisso é com a música em si. Acho que, para mim... Eu estava falando isso hoje, inclusive, que para mim a criação artística, o objetivo principal dela tem que ser muito a criação em si. Então, se você tem essa vontade de fazer alguma coisa, música, cinema, escultura, artes plásticas, queira você ganhar rios de dinheiro ou não, fama, reconhecimento, mas se a fagulha inicial é a vontade de ver aquilo tomando forma, aquilo existindo e virando o que quer que seja para o outro, né, que vai receber, acho que essa que é a fagulha inicial. E eu acho que isso é um compromisso muito forte meu desde o primeiro disco. Então, os discos são... eu sou o primeiro ouvinte do disco. E eu quero que ele seja exatamente aquilo que eu queria que fosse. Ótimo, ótimo. Vamos falar do show, então? Vamos. O que a gente pode esperar aí desse show no próxima quarta-feira, Isso. dia 15, lá no Blue Note? Vai ser o show desse disco novo, do Adeus Atlântico, mas tem música dos primeiros discos também. Para quem foi no show de lançamento do Sesc, vai ter a setlist um pouquinho diferente. Eu recebi algumas ameaças de morte para algumas músicas que eu deixei de fora, eu coloquei de novo na setlist. E a banda vai ter o Arthur Kunz na bateria e na programação, que é um artista incrível, né? Ele faz parte do Strobo, dos Amantes. E o Pedro Bineman no baixo, que também tá com a Jadsa, tá com uma galera muito, muito massa. E teremos uma participação especial surpresa também. Ele tá aqui, não quer falar de jeito nenhum. Pois é. O spoiler é que é uma pessoa que já tocou com a Madonna. Uau, gente. Joguei. Nossa, eu quero que você me conte aqui nos bastidores. Vamos falar de Lu em Libra, a participação da Marisol Moabá, que é tão talentosa. Sim, não, é incrível, uma artista incrível. Compositora gigante ela, né? Vamos falar e tocar. Tá bom. Para despedir. Pois é, a Lu em Libra é um bom resumo do disco, porque é uma música que tem essa energia
pra cima, ela começa num lugar meio fofo, mas a letra vai para uns lugares bem densos também. Brinca muito com essa questão da astrologia, de você colocar culpa em certas coisas na astrologia. E a Marisol Moabá estuda astrofísica. Então ela é a pessoa mais que perfeita para essa música, não só por toda a história de origem dela que conversa com o que eu tô falando no disco, mas também porque é muito genial ter uma cantora incrível que estuda astrofísica cantando uma música irônica sobre astrologia. Ela falou que quando ouviu a primeira vez ficou falando, putz, mas será que tem a ver com pensando no que eu estudo e tal? E aí depois ela falou, não, tem super a ver. Maravilha. Bem-ti, eu adorei ter você aqui. Obrigado. E é isso, excelente show. E a gente se fala em breve, então. Vamos ouvir, então, gente, para finalizar, Lua em Libra, Bem-ti. Um beijo, Bem-ti. Desculpa por ser tão assim. Eu tinha hora marcada, mas deu vontade de me aventurar. Desculpa por ser tão assim. Eu quero olho no olho, mas tenho medo de me apaixonar. Mas se eu olhar bem fundo pros planetas e constelações, você dita meu rumo. E se eu virar teu mundo do avesso sem explicações, você lê um futuro comigo. E a minha lua em Libra, em Libra, em Libra. E a minha lua em Libra, em Libra, em Libra. E a minha lua em Libra, em Libra, em Libra. E a minha lua em Libra. Desculpa por ser tão assim. Posso contar um segredo, então ter medo de me aproximar. Desculpa por ser tão assim. Vem repousar no meu peito, que o meu jeito pode mudar. Mudar. Mesmo se eu faço um show do que eu sinto, boto uma carranca na porta. O desejo tem um início, mata uma vontade e ela volta mais. Mata uma vontade que ela volta. Mata uma vontade, ela volta mais. Mata uma vontade que ela volta. Mata uma vontade.